A gente tem falado sempre aqui na intromissão dos poderes, né? Uns nos outros. E ontem se deu uma interferência que foi física, não foi nenhuma por falta de ética nem nada, foi física mesmo. Não é que o presidente recebeu empresários e outros ministros do seu governo no Palácio do Planalto, reuniu-os, aí ligou para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e simplesmente comunicou: estamos indo aí. E atravessou a pé a esplanada dos Três Poderes ali, né, a Praça dos Três Poderes, e foi até o Supremo Tribunal Federal se encontrar com o presidente do Supremo, como se o presidente do Supremo fosse resolver os assuntos que o presidente levou até ele. Foi uma clara intromissão e principalmente foi uma falta de educação. Para não ir mais adiante, uma falta de educação. Você não chega assim na casa dos outros. E o presidente chegou para mostrar que ele é ele e faz o que vê na telha. Foi um constrangimento não só para o presidente do Supremo, mas também para os seus convidados, para os empresários que o acompanhavam. E não sei se também para os ministros, que os ministros estavam juntos. E com certeza aquilo não foi combinado. Surgiu assim de estalo. É o estilo do presidente da República. Mas que deixa muito preocupado quem acha que precisa haver uma liturgia no cargo, como era o caso do Zé Sarney, né? O Zé Sarney pode ser acusado de tudo, né? Mas não de não ter classe, não ter perfil para ocupar a presidência da República. Infelizmente, Bolsonaro é assim, vai fazer o quê? Ele é isso daí, como ele mesmo diz. Bom dia. Muito bom dia, companheiros aqui do Jornal Gente. Aliás, o que disse o presidente Jair Bolsonaro nesse encontro no Supremo Tribunal Federal sobre a economia voltar a girar. A abertura gradual e responsável tem que começar o mais rápido possível. Caso contrário, podemos atingir situação de países que nós já conhecemos, que fica impossível a gente voltar a ser o que nós éramos em janeiro do corrente ano. Economia é vida. E o presidente do Supremo também falou, é claro. O presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise. Pois é, companheiros, nesse momento aqui, né, com os ânimos tão exaltados, que a gente tem que colocar a coisa mais... até baixar um pouco a nossa energia também, não é? Não tá fácil para ninguém. O presidente da República tem feito esse apelo reiterado em relação à volta da economia. E é evidente que essa é uma discussão que faz parte de todo o contexto. Não dá para a gente também colocar ciência versus morte. Isso é a outra ponta dessa história e que também não ajuda em nada. A questão é, há alguns dias, o novo ministro da Saúde se comprometeu com a elaboração de um plano para colocar ali critérios, colocar padrões, colocar parâmetros para que os estados contem também com essa informação centralizada e oficial do Ministério da Saúde na hora de tomar as suas decisões, já que o Supremo decidiu que cabe aos estados elaborar cada um deles a sua política de quarentena. Isso ainda não aconteceu. Então esse também poderia ser ali um passo concreto da Presidência da República em relação a parâmetros para o pós-quarentena. É claro que o lamento é importante, mas para quem ocupa cargo público em qualquer nível, só lamentar, comentar, dizer que, puxa, está difícil, não adianta. São eles que têm agora a caneta na mão, não é? E isso não está acontecendo até agora, num dia tenso aqui também em São Paulo, não é? Porque daqui a pouquinho, meio-dia e pouco, meio-dia e meia, né? O governador João Dória é muito pontual, ele anuncia os novos critérios, as novas regras e a nova extensão da quarentena em São Paulo. Estamos de olho nisso também. Cláudio Humberto, bom dia. Muito bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Olha, Zé, aquela visita lá do presidente Bolsonaro ao presidente do Supremo Tribunal Federal não foi o que pareceu, muito pelo contrário, né? Primeiro, ela é favorecida pelo próprio jeito de ser do presidente do Supremo. O ministro Dias Toffoli é uma pessoa muito coloquial no trato. Ele é aquele que aparece, é claro, com toda a seriedade que o cargo impõe nas aparições públicas. É muito diferente do trato pessoal. Ele é uma pessoa que favorece esse tipo de coisa. Ele é muito simpático, ele é muito afável, muito amável.
amável e tem com o presidente Jair Bolsonaro uma relação muito boa, como aliás vem mantendo, tinha também uma relação muito boa com seus antecessores. E ontem aquilo não foi propriamente uma interferência, né? Uma visita mesmo. O presidente recebeu em seu gabinete, no Palácio do Planalto, empresários que representavam, o empresário daquela coalizão indústria, né, que representavam 45% do PIB da indústria no Brasil. São pessoas responsáveis pela oferta atualmente, né, antes da crise, de cerca de 30 milhões de empregos no Brasil. Pessoas com representatividade mesmo do setor produtivo. E todas as conversas esbarravam sempre na questão da justiça. Sim, mas a justiça tem um papel. E se a justiça não deixar? E se o Supremo Tribunal não permitir? E se o Supremo Tribunal não se posicionar? E o Supremo começou a ser muito citado durante a reunião. E aí o presidente da República, é muito do jeito dele, e pediu então para o ajudante de ordens fazer uma ligação para o presidente do Supremo e disse: olha, então eu estou aqui reunido com empresários, etc., e todos têm muitas dúvidas com relação ao Supremo, o papel do Supremo, gostaria de expor o que eles acham, as apreensões dele, os medos, etc., pessoalmente. Podemos ir aí? E aí o presidente do Supremo, como é próprio dele, concordou. E só a partir daí é que o presidente Bolsonaro, então acompanhado dos empresários, que absolutamente não estavam constrangidos. O que aconteceu ontem foi o seguinte: um ou outro veículo de comunicação começou a falar nisso, que está ali um constrangimento. Na verdade, o constrangimento foi provocado em alguns jornalistas que ficaram incomodados com o fato de terem sido surpreendidos pelos acontecimentos, né, pela iniciativa. E só aí, isso, Cláudio? É normal, o presidente chama empresários para o encontro com ele, leva esses empresários para o encontro com alguém que não estava esperando? Não, ele não chamou os empresários pediram a audiência. Pois é, e ele chamou para uma reunião, para um encontro, com ele não com o Dias Toffoli. Sim, ele concedeu o encontro, e durante o encontro os empresários começaram a falar muito sobre a questão da justiça, o papel do Supremo, etc., e ele conhece o ministro Dias Toffoli, se dão muito bem. Ligou. Olha, sinceramente, Cláudio, você me desculpe, mas eu não entendo o que os empresários estavam reclamando do Supremo com o presidente da República. O que o Supremo tem a ver com medidas da área econômica que o governo tem que adotar? Não era reclamando, é o seguinte: medidas, por exemplo, os empresários, muitos deles acham que há setores da economia, afinal de contas, os números são terríveis, né? Ontem nós entrevistamos, Pedro Campos e eu, Marco Polo de Melo Lopes, que é o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, e é o coordenador dessa coalizão indústria, né? O líder desse grupo que lá esteve. Os números são apavorantes, né, de número de fábrica. Então são 65 plantas de automóveis, de montadoras, por exemplo, que estão fechadas, né, no Brasil. E não só, por aí afora. E eles têm lá, quer dizer, a gente pode até discordar disso, discordar desse desejo que eles têm de retomar a atividade. Não é hora, certamente não é hora. O coronavírus está aí graçando, está avançando, então não é hora disso. Mas, enfim, é uma posição que eles foram colocar para o presidente. E o que há é uma expectativa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal nessa direção, né? Uma recomendação ou uma decisão do Supremo sobre isso, sobre retomada de atividades em plano nacional. E foi nesse momento em que se chegou a conclusão que era melhor conversar com o presidente do Supremo. E foram conversar com o presidente do Supremo. É um gesto simbólico, porque, afinal de contas, eu até coloquei essa questão para o entrevistado ontem. No Supremo Tribunal Federal, o presidente representa ele próprio. Quer dizer, ele tem, é claro, aquela coisa do ser o presidente da casa, etc. E tal, mas ele não manda em nenhum dos outros ministros. Ele não tem... o fato dele concordar com uma tese ou com uma reivindicação, aquilo ali não garante a aprovação dela no plenário do Supremo. No Supremo são 11 instituições, cada um por si. São todos muito senhores do próprio poder, né? E sem contar que ontem só o Toffoli estava na casa, né? Então teve mais essa. Muita gente, os ministros ficaram incomodados, nem sequer estavam lá, né? O fato é que
é que é preciso lembrar também que lá atrás, no projeto de Brasília, Lúcio Costa e principalmente Lúcio Costa, mais do que Oscar Niemeyer, conceberam a Praça dos Três Poderes para favorecer esse tipo de coisa, porque os presidentes não fazem, né? Mas para favorecer isso, o entendimento entre os poderes e a construção das sedes dos poderes fisicamente muito próximas, a ideia do arquiteto, do urbanista, era exatamente de favorecer isso. Qualquer problema, um atravessa a rua e vai lá falar com o outro. Foi para isso que foi criada essa proximidade ali das sedes do poder. É claro que isso se perdeu no tempo, né? Mas isso está lá na origem de Brasília, e eu tenho certeza que nem o Bolsonaro se lembrou disso, mas o fato é que foi essa a ideia. Bom, acho que a forma como aconteceu, ela é importante, mas é secundária, né? Se o ministro Dias Toffoli foi pego de surpresa ou não, há apuração de colegas muito bem informados em Brasília, também de jornais importantes, de revistas importantes, que trazem, sem revelar as fontes, evidentemente, o desconforto de outros ministros do Supremo Tribunal Federal com o que esses outros ministros, 3 pelo menos, leram como uma espécie de tentativa de encalacrar o Supremo, feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao chegar com um grupo de empresários ao Supremo sem combinar a visita antes ou avisando em cima da hora e transmitindo a reunião em redes sociais. Não sei exatamente se isso foi combinado com o ministro Dias Toffoli, nunca tinha acontecido, né? O fato é que ontem aconteceu. Mas o presidente Jair Bolsonaro recebeu de volta, quando foi ao Supremo pedir a reabertura gradual da atividade econômica no país, ele recebeu de volta uma orientação que talvez tenha lhe deixado confuso, porque ele ouviu do presidente do Supremo Tribunal Federal uma palavra que não faz parte do dicionário dele. Não é parte do dicionário bolsonarista a palavra harmonia. E foi exatamente essa palavra que o presidente Dias Toffoli usou para orientar o presidente da República. Porque o que o presidente da República fez foi o seguinte: ele foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo para que o presidente Dias Toffoli desse um jeito de mudar a decisão anterior tomada, que atribui a estados e municípios o direito de determinar quais são as regras de isolamento social. E o presidente Dias Toffoli disse o óbvio: essa é uma decisão tomada pelo plenário por unanimidade. E ponto final. Então isso me pareceu fora do ponto. Né? Um pedido, uma demanda do presidente da República que não faz nenhum sentido. Chega ali numa conversa coloquial, numa visita não programada com 200 empresários para o presidente Dias Toffoli. Você escuta, não dá para você mudar aquela decisão tomada ali por unanimidade? Tanto não dá que o presidente Dias Toffoli, muito polido, disse o seguinte: olha, procure se entender com governadores e prefeitos. Eu acho constrangedor a orientação que o presidente Jair Bolsonaro recebeu do presidente Dias Toffoli, porque a orientação que ele recebeu, resumidamente, é a seguinte: seja presidente da República, faça o seu papel, monte um gabinete de crise, converse com governadores e prefeitos. Então o que ele ouviu do Dias Toffoli é o seguinte: ao invés de vir aqui bater na porta pedindo para mudar uma decisão tomada de forma unânime pelo plenário, faça o seu papel, converse com quem tem de conversar. Tem gente morrendo. Houve um empresário lá com uma frase absolutamente infeliz: CNPJs vão morrer. E infelizmente CNPJs vão morrer mesmo. E nós temos de entender a demanda desses empresários. É natural que eles estejam ali procurando o melhor para eles e o melhor para os seus empregados, para a atividade econômica. Nós não podemos excluir uma coisa em detrimento da outra. Agora, só existe CNPJ se houver CPF vivo, se houver RG vivo, e essa questão não pode ser tratada assim, de maneira: eu defendo o meu, você defende o seu, vamos ver quem vence no final. E quem colocou as coisas dessa maneira para o país, quem apresentou as coisas assim, foi um homem chamado Jair Bolsonaro, o presidente da República. Basicamente é disso que se trata. É ao mesmo tempo em que ontem, ou quase ao mesmo tempo em que ontem, ele se reuniu com empresários e foi ao Supremo Tribunal Federal, o ministro da Saúde admitiu o lockdown em locais onde é necessário. Então vamos olhar para o que está acontecendo de fato no Brasil. Em capitais onde as coisas estão melhores, em que os números não são tão ruins, Curitiba, Belo Horizonte, as coisas estão começando a abrir.
o comércio, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem fábrica de automóveis funcionando. Então, nos lugares em que é possível, as coisas estão acontecendo. Em São Paulo, hoje, o estado vai ser dividido em regiões. Em alguns lugares será possível retomar, em outros não. Nos lugares onde não é possível, aí as coisas estão ficando piores do ponto de vista da restrição, como aconteceu no Maranhão, como aconteceu no Pará, e como aparentemente vai começar a rolar aqui em São Paulo. Então, o presidente, de novo, se presta um papel, infelizmente, de alguém que divide. Dizer que vai fazer churrasco no final de semana para 30 pessoas, sabe? A troco do quê? Né? A troco de dividir, a troco de tentar atribuir mortes ou atribuir a decadência econômica do país a alguém que não seja ele. Ele se elegeu presidente da República, mas não quer ter responsabilidade sobre nada. Nem se der errado aqui, nem se der errado acolá. Ele só fatura. Os outros é que tem problemas. E outra coisa, essa história de Venezuela já deu, né? Vamos partir para outra agora. 8h17, o recado do ministro Dias Toffoli foi firme, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que estados e municípios são responsáveis pelo isolamento, a União precisa coordenar mais, esse é o recado mesmo da reunião. É claro que é muito importante e não vejo com maus olhos essa iniciativa do presidente da República de querer levar para a autoridade do Supremo Tribunal Federal a demanda que está chegando, né? Isso não tem nenhum tipo de problema, acredito que os ministros do Supremo não estão suscetíveis a esse tipo de pressão, né? Um ministro, quando chega para sentar naquela cadeira lá da mais alta corte do Judiciário do Brasil, tem o respaldo da legislação para decidir conforme a sua convicção, conforme interpreta a Constituição Federal, e não estarão suscetíveis à pressão de ninguém, não do presidente da República, de empresários ou de ninguém. Mas é bom ouvir o setor para saber as dificuldades que a indústria passa, que a indústria atravessa. Aliás, os próprios representantes da indústria disseram que a indústria não parou e há protocolos que foram seguidos para que os operadores pudessem trabalhar com segurança, né? Isso poderia ser o motivo aí de uma discussão mais aprofundada para saber quais são as estratégias que foram adotadas para evitar a paralisação total das atividades. Mas claro que aquelas que dependem de demanda estão paralisadas. A indústria automobilística, por exemplo, é uma das mais afetadas. Não tem concessionária aberta de carro, não tem produção de carro na fábrica, por isso a preocupação maior com esse setor da nossa economia. Não temos dúvida que a indústria está na UTI, a indústria precisa de oxigênio. O oxigênio, no caso, é o crédito. O que os empresários foram pedir para o governo foi crédito, dizendo que o dinheiro não está chegando na ponta. E aí uma estratégia do presidente da República foi levar os empresários para o Supremo Tribunal Federal, quando eles mencionaram a questão das dificuldades da justiça. Mas o mais importante para esses empresários agora não são as decisões judiciais, é esse crédito que o governo precisa fazer chegar na ponta. O governo anunciou um plano de socorro a empresários e esse dinheiro precisa chegar. A gente vê dificuldade para esse dinheiro chegar para os mais vulneráveis, no auxílio emergencial de R$600, e também vê dificuldade para esse dinheiro chegar, então, para esses empresários que foram lá no Palácio do Planalto cobrar isso do presidente da República. Depois, olha os números aqui, Pedro. Está no caderno de economia do Estadão hoje. Linha de crédito para o pagamento de salários tem só 1% liberado a empresas. Dos 40 bilhões prometidos, apenas 413 milhões e meio foram liberados até agora. É isso aí, é esse dinheiro que precisa chegar até a ponta. É por isso que os empresários pediram uma reunião com o presidente da República. Eles precisam de crédito. O oxigênio que eles estão pedindo nesse momento é muito mais importante do que qualquer outra decisão judicial, até porque eles dizem que grande parte das indústrias estão funcionando no país, né? Não tem decreto impedindo o funcionamento de indústria no Brasil. E aí o presidente da República resolveu levá-los lá para o Supremo para tentar desvirtuar um pouco, mascarar um pouco esse que é o principal pedido da indústria.